Olá, amigos, estamos começando mais uma edição do programa Direito e Cidadania. Nosso convidado já esteve quando o cenário ainda era diferenciado. O assunto rendeu tanto que eu fiz um bloco extra para a internet, fiz questão de trazer novamente pela simpatia, competência. Eu acho que o promotor de justiça tem que trabalhar assim, falar pouco e agir mais. Como é o caso do Dr. Osmair Chama Júnior, promotor da Infância e Juventude de Guarujá. Bem-vindo ao nosso programa. Agradeço, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui de novo, Dr. Walter. Doutor Osmair, da vez que esteve aqui no programa, falou da questão de blitz que se fazia no Guarujá, algumas coisas que a gente vê em outras cidades que podem ser implantadas para as outras da região e também até no estado. Essa questão da importância do promotor de justiça está atrelado à questão da sociedade, das famílias. O senhor tem feito esse trabalho ainda de blitz, porque o jovem ainda não sabe o que ainda quer efetivamente, ainda não está em formação. É a obrigação do adulto efetivamente prestar educação, assistência e não só criticar o jovem achando que eles têm que resolver tudo sozinho, né, doutor Osmair? Exatamente. A gente ainda faz algumas blitz, né? A gente tem lá no Guarujá o comissariado de menores. Então, em algumas casas de eventos que a gente fica sabendo que está tendo a entrada de menores sem o alvará, a gente acaba fazendo blitz com o comissário que fica na porta. Outra questão importante, assim, que as casas podem ter a participação de menores, mas dependendo da idade, é importante que se faça matinês até 10 horas da noite sem a venda de bebida alcoólica, que não é fácil. Eu ia apimentar o programa mais para frente, mas depois vocês ficam falando que o programa é água com açúcar, fico criticando, você fala, você traz convidados ilustres importantes, tem que apertar, tem que cobrar. Então vamos lá. Questão da bebida, nas festas hoje de 15 anos, teve um caso de um cliente meu, tem essa discussão, tem os bartenders, tem essa questão de vender bebida, de oferecer bebida, é muito fácil. Às vezes os próprios jovens também facilitam a questão de um ao outro. Você vê jovens hoje com uma altura que parecem adultos. E aí chega na hora, cadê seu RG? Isso acontece muito, tanto nas festas elitizadas, como nas festas que também são de eventos, como o senhor bem falou, não é isso, doutor? É isso. E tem uma grande discussão jurídica também, porque o STJ decidiu de que não cabe o crime, né, do ECA em relação à questão da venda de bebida, fica só a contravenção penal, né, da venda de bebida para menores de 18 anos. Então é um crime difícil, né, na verdade é uma contravenção difícil de comprovar, porque você tem que comprovar que vendeu. Né? Mas se alguém entregou para o menor, como é que vai, se outro comprou, quem foi? Então fica difícil às vezes você, né, denunciar o dono do estabelecimento se outro que comprou e acabou entregando para o menor. Por isso que é complicado num estabelecimento permitir a entrada de menor se tem venda de bebida alcoólica. E outra questão, doutor Osmair, hoje em dia o que mais tem é festa de 15 anos, né? É a coqueluche do momento, as meninas, minhas filhas fizeram, e a gente tenta falar para aqueles bartenders, alguns têm noção, outros têm jovens também trabalhando, e um vai lá e pega a bebida e dá para o outro, e aí você tem esse problema grave. Você está numa festa com 200, 300 pessoas, como controlar? A bebida está rolando solta, tem o garçom, tem umas que são adultas, que já tem 18, outros têm 17, outros têm 16,5, mas parece adulto. É um problema mais grave. E é muito fácil porque está ali no evento social, um evento que está todo mundo para se divertir, e não tem como ficar controlando também todos os adolescentes que estão lá, né, doutor? Não tem condição de controlar e nem... Fica até difícil, às vezes, acusar o dono da festa, o organizador, dizendo que ele entregou bebida alcoólica para a criança, né, ou para o adolescente. É bem difícil essa situação. Nesses eventos que às vezes são feitos em boates, um outro método que eles tentam, mas também não dá resultado, é a pulseira. Mas não dá resultado, porque ele... Um pega e dá para o outro. Um pega e dá para o outro, então é muito difícil. Uma festa de 15 anos, então, que é uma festa mais, né, que é restrita, particular, é mais difícil ainda esse controle. Agora, um problema que eu acho, que eu falo há muitos anos, é o seguinte: minha filha estava na rua, eu liguei para ela 2 ou 3 vezes, eu ligo e cobro ele. Celular hoje é uma facilidade para os pais. Há 20, 30 anos atrás, vocês como eu, não tínhamos essa facilidade. O pai tinha que falar com a gente através de orelhão, não tinha telefone, tinha que ligar na casa do amigo para ver se você estava lá. Uma importância que eu acho que é fundamental é você que é pai, que é mãe, ainda que hoje a tua vida seja mais corrida, que a mãe trabalha, a vida da mulher mudou, às vezes a mulher até acaba sustentando lá, é não perder esse controle, não jogar tudo para o Estado, não jogar tudo para o Ministério Público. Esse é importante, você está no lugar da bebida, orientar teu filho, olha, não vai tomar cerveja, não vai se prejudicar na tua saúde. Você ainda é jovem, espera para você fazer isso depois com 18, com 19, quando você já estiver mais formada. É isso que realmente falta ainda, doutor Osmair? Eu acho que falta, as famílias entenderem que elas têm uma participação. O ECA fala, né, a obrigação não é só do Estado, é da sociedade e da família. Então cabe aos pais orientar seus filhos e explicar que a bebida é uma porta de entrada para o vício, né? Hoje tem um problema muito grave da questão das drogas, mas também da bebida alcoólica, né? E depois do álcool, você acaba utilizando cigarro, outros tipos de droga e depois perde o controle. Perfeito. Eu acho que os pais devem orientar e acho que é muito mais orientação, às vezes, nessas festas do que fiscalização. Então, das drogas, como é um assunto mais polêmico, vamos falar no próximo bloco, doutor Osmair.
Mas eu queria só esclarecer o seguinte. O Ministério Público, como o Dr. Osmair, já falamos isso, se você não viu a entrevista do Dr. Osmair, está na internet, no YouTube, você vai ver um pouco da carreira do promotor de justiça de Guarujá. Essa questão que é importantíssima. A gente verifica hoje, Dr. Osmair, os jovens saindo em horários noturnos. Antigamente se voltava para casa 10h30, 11 horas. Se você podar isso, você arruma confusão em casa e briga. Internet, vamos falar isso também no outro bloco sobre a internet. Mas essa questão dos horários, doutor Osmair, como é que você vai proibir hoje um jovem de sair 10h30 da noite se as baladas, se as festas começam às 11 horas da noite? Eu sou contra essa questão da proibição, né, que em algumas cidades do interior de São Paulo foi feita. Eu acho que não atinge a finalidade, cerceia o direito de liberdade, não é assim que a gente vai resolver o problema limitando o jovem de sair. Eu acho que o horário de sair não é o problema é a gente limitar, de acordo com as idades, a tipo de festa que vai, se vai ter ou não vai ter bebida. Então, se eu tenho um estabelecimento e eu quero fazer uma festa e eu quero que tenha menor, o ideal é que não tenha venda de bebida alcoólica. Agora, proibir hoje de sair à noite é muito difícil. A questão de balada, não tem, acho que balada que começa antes das 11. Não tem como você falar em não deixar o menino sair. Eu acho que vai contra a evolução da sociedade. Tem uma música do Jota Quest, é possível falar, é importante, eu preciso falar. O senhor acha que a falta de comunicação entre os pais e os jovens é o maior problema nessa questão de orientar para sair e saber como vai se portar, como vai se precaver na questão de outras coisas que podem acontecer, não só na balada? Colocar um Boa Noite Cinderela, oferecimento de droga. A falta de diálogo é um dos maiores problemas que o senhor verifica lá nos processos da infância? Falta de diálogo, muita liberdade. Desde pequeno vai deixando o filho fazer tudo que o filho quer, deixa-se fazer, vai dando essa liberdade e depois perde o controle. Chega numa faixa etária que não consegue mais se controlar. Até porque o adolescente tem aquele ímpeto, aquela vontade de fazer as coisas e se o pai já desde não estiver trazendo a rédea curta, acho que não consegue depois controlar. Eu comprei um livro que eu não cheguei a ler, uma falha minha, Os Filhos dos 9 aos 12 anos, que você teria que trazer os filhos para você. Se passou essa fase, os pais não conseguiram trazer os filhos com amizade, pelo que o senhor verifica lá na infância, atos infracionais, é possível depois dos 12 tentar uma amizade, tentar controlar o filho de uma forma educacional e não de imposição, apenas de cumprir castigos, digamos assim? Eu acho que dá, mas para isso o pai tem que ter uma instrução boa. Eu acho que se for pessoas simples que não têm uma instrução, não souber lidar com isso, não consegue trazer o filho de volta, não, é difícil. Para isso aí teria que se socorrer realmente das questões do Estado, de ter lá aquela questão de conciliação, da Prefeitura, questão de orientações. Hoje a maioria das prefeituras tem CREAS, tem CRAS. CREAS e CRAS, exatamente. Tem que se orientar, né? O CRAS, que é específico para a questão de fortalecimento dos vínculos familiares. Tem que se utilizar desse sistema, porque poder ter uma psicóloga, uma assistente social para orientar o que vai ser feito. Perfeito. Bom, eu prometi para vocês a questão das drogas, é um assunto polêmico, o Dr. Osmair não vai se furtar de falar. Vamos fazer um pequeno intervalo para você tomar uma aguinha? Tudo bem. Perfeito. Então, você que está gostando do assunto de adolescentes, seus filhos, um problema que todos nós temos, se você não tem filho, você tem sobrinho ou tem um vizinho. Então, nós vamos falar de um assunto polêmico que é sobre as drogas, mas é no próximo bloco. É rápido o nosso intervalo, não saia daí, voltamos já.